Paz e luz, eu sou Renato Veloso e estarei com você durante esse curso do estudo aprofundado da doutrina espírita. Esse curso está baseado nas 5 obras editadas pela Federação Espírita Brasileira e que são o material didático do nosso estudo. Vamos iniciar o curso pelo livro 1, que tem como assunto, que tem como enfoque cristianismo e espiritismo. Estudo aprofundado da doutrina espírita, vamos iniciar o livro 1, módulo 1, antecedentes do cristianismo, roteiro 1, evolução do pensamento religioso. Vamos iniciar agora o módulo 1, antecedentes do cristianismo. No roteiro 1 do módulo 1, nosso objeto de estudo será a evolução do pensamento religioso. E lendo o nosso material, o nosso livro, nós já começamos com uma afirmação que é muito importante, que é necessária a compreensão dessa informação. Vamos a ela. O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano. Analisando esse parágrafo, nós vemos que ele traz uma percepção muito interessante. Veja, conforme a humanidade foi desenvolvendo em vários aspectos, no aspecto intelectual, moral, científico, religioso, também foi avançando a percepção de Deus. Se nós formos olhar lá no passado, lá há mais de 10 mil anos, quando surge o homem ainda antropomórfico na Terra, nós vemos então esse homem ali muito embrutecido, inclusive sem linguagem ainda, fazendo pinturas rupestres, pinturas em cavernas. Esse homem, ele não tinha concepção de Deus, mas conforme ele vai evoluindo, ainda rudimentarmente, ele começa a perceber que existiam forças maiores do que ele. E a essas forças, ele compreendia que elas vinham de algo que era imaterial. E aí que é o início da percepção de Deus. Isso já é um grande salto no aspecto da humanidade, porque o homem já se percebe naquele mundo hostil, no mundo em que ele precisava habitar sobre cavernas, que ele tinha uma vida nômade e que ele ainda nem conseguia ter ali uma estabilidade na sua forma de viver, ou seja, ele não sabia nem construir uma casa, ele mantinha relações ali que ainda eram muito de sobrevivência com o meio ambiente, até com os outros humanos que estavam ali com ele. Não havia ali uma relação afetuosa, havia uma relação de necessidade de sobrevivência. Então as pessoas viviam em comunidade, viviam ali agrupadas, ali em bandos, porque era a forma deles sobreviverem, porque sozinho no meio ambiente, na natureza, isso seria impossível, dada a grande hostilidade, a necessidade de obtenção de alimento, animais ferozes, animais com mais força do que o homem. Então tudo isso empurrou o homem para essa necessidade de convivência em um grupo. E naquele momento, o homem ainda não tinha nenhuma linguagem, o homem não conseguia se expressar, não conseguia desenvolver uma ideia e registrar essa ideia e transferir essa ideia para o outro. Mas, conforme ali a humanidade foi caminhando, foi evoluindo, foi aprendendo, foi desenvolvendo o fogo, desenvolvendo ali o uso da pedra, o uso de instrumentos, desenvolvendo uma linguagem através da qual transmitia seus pensamentos para o outro, começou a surgir a ideia de Deus. E essa ideia de Deus vai caminhando num processo evolutivo junto com a humanidade. Ela não é algo que surge já pronto e acabado
e muito menos não é algo que estaria ali se desenvolvendo a par do desenvolvimento do homem. Conforme um homem evolui nos aspectos intelectual, moral, também evolui a visão de Deus, a percepção do homem em relação a Deus. As primeiras manifestações de religiosidade estão relacionadas à realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus. Nesse contexto, precisamos entender que aquele homem, ele era um homem embrutecido e, portanto, a visão de Deus que ele tinha era de uma força imaterial, uma força que ele não compreendia a origem e que também era bruta como ele, porque era o trovão, era o sol, a chuva, a lua, eventos da natureza que o homem não podia controlar e que o homem era subjugado por esses eventos. E o homem então pensava que Deus era um Deus que subjugava. Daí que as primeiras concepções de Deus estão relacionadas à brutalidade, à hostilidade, porque o mundo ali era um mundo hostil para o homem. Era um mundo que o homem ainda não sabia como lidar, como interagir, como controlar. Então, ele via que Deus era um Deus sempre bruto, sempre vingativo, sempre hostil, sempre avesso ao homem. Então, Deus, na visão daqueles homens, não gostava do homem. Então, eles precisavam fazer Deus gostar deles. O que eles gostavam? Gostavam de comida, gostavam de ter ali meios de sobreviver. E eles achavam que Deus era do mesmo jeito. Por isso que, ali naquele início da concepção de Deus, haviam os sacrifícios, porque eles entendiam que matar aquele animal era uma forma de acalmar a Deus, de saciar a vontade de Deus. É por isso, então, que as primeiras manifestações de Deus estão relacionadas a sacrifícios. Sacrifícios de animais, depois até sacrifícios de seres humanos. Porque exatamente o homem, ele via em Deus alguém que era como ele. E aí surge a visão antropomórfica de Deus, ou seja, a visão humana de Deus, que Deus seria humano como os homens. Então teria necessidades que os homens também tinham. Então Deus também sentia fome, também sentia frio, também sentia sede. Obviamente, isso não é a visão de Deus correta, mas era a visão que aquele homem ali no mundo primitivo tinha de Deus. Então, não era possível para o homem perceber Deus como bondade, porque eles viviam num mundo hostil e um mundo que provocava a eles a brutalidade. Então, eles só conseguiam ver Deus também com essa característica da brutalidade. A ideia primitiva de Deus é de natureza antropomórfica. Deus é concebido e descrito sob a forma humana ou com atributos humanos. Temos então aí no nosso material essa frase que traz a ideia de que Deus, para o homem primitivo, tinha uma forma humana, a visão antropomórfica de Deus. Isso acontecia porque, para o homem, ele via os fenômenos acontecendo, não sabia a origem desses fenômenos, mas ele acreditava que havia um homem como ele, mas com poderes mágicos, entre aspas, que ele não tinha. Então, um homem muito poderoso, e que esse homem, que seria Deus, era capaz de tornar a vida dele, homem primitivo, melhor ou pior, a depender do humor, como se Deus ele oscilasse de humor, acordasse um dia de mau humor,
e resolvesse ali extravasar essa raiva no homem primitivo. Justamente porque, na visão do homem primitivo, Deus se assemelhava a ele. Ele enxergava um Deus que tinha imperfeições, que tinha vícios, que tinha necessidades idênticas à dele, homem primitivo. Então, ele percebia Deus como qualquer coisa que demonstrasse algo que ele não conseguia fazer. Então, qualquer evento, qualquer situação em que surgisse um fenômeno que o homem não conseguia explicar, e ele não conseguia explicar praticamente nada, e que era capaz de lhe subjugar, de lhe causar sofrimento, ele entendia que isso vinha de uma divindade, vinha de um Deus. Daí, em consequência disso, tudo que acontecia, o homem atribuía isso a um Deus, e não a um Deus único. Ele via um Deus em cada fenômeno. Então ele via um Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do trovão, o Deus do fogo, o Deus da água. Porque tudo aquilo que ele via e que ele não sabia controlar e que ele não conhecia a origem, ele entendia que era de origem divina, porque era uma origem metafísica, uma origem extracorpórea, uma origem que ele não conseguia perceber com os olhos dele. E por isso, essa força, que ele não sabia a origem, era decorrente da ação de um outro homem. E esse outro homem era o que ele chamava de Deus, porque era alguém que tinha um poder que ele não tinha. O homem primitivo reverenciava os espíritos, ou deuses, simbolizados por animais, vegetais e seres inanimados. Encontrava-se diante de um processo de adoração rudimentar, anímico e antropomórfico. Percebe-se assim que o homem primitivo, reverenciando esse mundo imaterial, ele reverenciava, na verdade, espíritos, que ele dava a denominação de deuses. E durante esse processo religioso, ele era um processo antropomórfico porque ele via os deuses com essa característica humana, e anímico, aí animismo entendido como algo que vem do próprio ser humano. Os cientistas antigamente denominavam o funcionamento do corpo como anímico, ou seja, era algo inerente ao próprio corpo. Então o coração batia porque era um processo anímico, o sistema digestivo funcionava porque era um processo anímico, entendendo aí animismo como uma característica natural do corpo humano. E por isso que nós falamos ainda hoje no espiritismo, no estudo dos fenômenos mediúnicos, encontramos a questão do animismo, que é justamente quando aquele fenômeno ele não vem de algo extracorpóreo, e sim do próprio corpo do médium. Isso acontecia, esse animismo era muito presente lá na religião rudimentar, no processo de contato do homem com Deus, porque o homem entrava em estado anímico, ou seja, ele ficava superexcitado e, a partir daí, o seu próprio espírito ele acabava gerando intersecções, gerando manifestações que eram decorrentes do próprio homem, daquele próprio indivíduo. Essa fase anímica da percepção divina e da religiosidade levou, então, a uma série de adorações, como a litolatria, adoração às pedras, fitolatria, adoração a vegetais, zoolatria, adoração a animais e, por fim, a idolatria, que era a criação de ídolos. O homem imaginava como seria o Deus, dava ele uma forma, normalmente humana ou com características humanas, e endeusava aquela criação, aquela estátua. E aí o processo da idolatria. Como decorrência natural desses processos de reverenciação, surge também a mitologia, que é muito perceptível, principalmente na Grécia. O que era a mitologia? Era a criação de histórias, de situações que beiravam o absurdo, mas que tudo que acontecia era decorrente de uma divindade.
E aí vem a mitologia, e vem as histórias dos deuses, muito comum na Grécia, dos deuses gregos, que cada deus tinha associado a ele uma história de aventura, uma história fantástica, que mostrava ou que provava que aquele deus tinha poderes sobre-humanos. Toda essa situação, todo esse processo de concepção do homem em relação a Deus e a religiosidade leva então ao chamado politeísmo. Vamos ver o conceito do politeísmo. Politeísmo é um sistema de crença religiosa que admite mais de um Deus. Então nós vemos que politeísmo é aquele pensamento religioso, aquela filosofia religiosa, onde existem vários deuses. E esses deuses, cada um tem sua característica e normalmente também possuem características humanas. E esse politeísmo, então, é o início do pensamento religioso do homem, quando o pensamento religioso começa a tomar mais forma, mais robustez, superando aquela fase do homem primitivo e entrando agora numa nova fase da humanidade. Percebam, como nós falamos no início, que conforme a humanidade vai avançando, a percepção religiosa ela vai avançando também. O desenvolvimento da ideia de Deus acompanha a ideia da imortalidade do ser. Um aspecto interessante, então, é que essa percepção religiosa começa a trazer junto a ideia de Deus e a ideia da imortalidade do homem. Porque, percebendo a existência imaterial de Deus e dos deuses, percebe-se então que os deuses habitavam um mundo que não era esse mundo material. E que nós convivíamos com esses deuses aqui, mas se eles estavam no mundo imaterial, nós também iríamos conviver com eles nesse mundo imaterial. Por isso que o homem começa a perceber a ideia de imortalidade e a ideia de que existia um mundo que não era esse mundo aqui apenas, existia um outro mundo, que era um mundo onde nós estaríamos, onde o homem estaria quando terminasse a jornada, quando chegasse a morte. Então, o homem começa a compreender a morte e compreender que existia uma vida após a morte, que existia a imortalidade do ser. Conforme o politeísmo foi avançando, começa então o embrião do monoteísmo, ou seja, da ideia, da concepção de um Deus único. Porque existiam vários deuses, existiam centenas de deuses em determinado pensamento religioso. E começou-se a perceber, o próprio homem começou a desenvolver um raciocínio teológico, ainda embrionário, lógico, de uma hierarquia entre os deuses. Quando o homem começa a divisar essa hierarquia entre os deuses, ele começa também a colocar um Deus no ápice dessa estrutura hierárquica. E ao colocar um Deus no ápice dessa estrutura hierárquica, começa então a franquear, começa a oportunizar a ideia, a chegada da ideia de um Deus único. A humanidade então caminhou para o monoteísmo. Vamos ver o conceito de monoteísmo. Monoteísmo é a doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade, culto ou adoração de um único Deus, Pai e Criador Supremo. Então, no monoteísmo, nós temos a figura de um único Deus, superando a ideia vigente lá no politeísmo de múltiplos, de vários deuses. Cabe ao povo judeu o mérito da implantação do monoteísmo na terra. E o povo hebreu foi o responsável por apresentar à humanidade a concepção do monoteísmo. O povo hebreu, pelas considerações de Emmanuel na obra A Caminho da Luz, é uma das vertentes da humanidade que veio de Capela.
E ele já tinha essa característica em Capela de ter uma posição mais ampla da visão religiosa. Então, esse povo hebreu já traz no germen da sua ancestralidade, vinda de Capela, esse sentimento da existência de um único Deus, e esse germen eclode, então, exatamente no povo hebreu, nos descendentes de Abraão. O povo hebreu, então, ele prepara a chegada do Messias. Posteriormente, o judaísmo é a primeira religião que vem apresentar a figura de um único Deus, e essa ideia do único Deus é sedimentada com Cristo, que se apresenta como Filho de Deus. E o monoteísmo, então, ele representa um salto na evolução da Terra, na evolução da humanidade, porque a humanidade começa a ter a percepção mais real do que é Deus, como pergunta Kardec lá na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. O monoteísmo é consolidado nos 10 mandamentos ou decálogo, recebidos por Moisés no Monte Sinai. O povo hebreu, então, ele passa por uma série de dificuldades, né? É escravo no Egito, depois vem a figura de Moisés, o grande panteão ali do judaísmo, que recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos. E são os 10 mandamentos que trazem ali, logo no primeiro mandamento, a figura do monoteísmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, quando diz que o homem deve reverenciar o Deus, o seu único Deus. E conclui aqui o nosso roteiro apresentando Moisés, a questão de sua trajetória, até ele se colocar ali como o grande líder do povo judeu, que reuniu de novo as tribos, liberta o povo judeu da escravidão. E Moisés então vem com essa simbologia, essa carga da sua importância de liderar o povo hebreu. É claro que quando nós pegamos ali os livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, nós vemos também ali um Moisés que tinha uma concepção de Deus ainda não do Deus amoroso que Jesus vem ensinar, mas do Deus vingativo, o Deus da guerra, o Deus do poder, o Deus da força. E isso se traduz muito no que nós encontramos nas leis ali que regulam o povo hebreu, no Levítico, no Deuteronômio. Mas precisamos entender que nós estamos diante de um homem que está liderando um povo que acaba de sair de uma escravidão, de séculos de escravidão. E essa situação faz com que ele tenha muita dificuldade em receber a cooperação do povo hebreu. Por isso que nós precisamos entender que muito do que a gente encontra ali de leis, de sacrifícios de animais, isso tudo está relacionado ainda àquela visão ainda primitivista de um Deus que é, sobretudo, força e não amor. Mas Moisés abre as portas para a consolidação daquilo que o povo hebreu já trazia na sua essência, que era a concepção de um Deus único. Esse era o conteúdo de nossa aula, dessa primeira aula do nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que estejam realizando um estudo ou que queiram estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita. E espero receber de vocês sugestões para que a gente possa aprimorar nossas aulas, já que temos uma longa jornada de estudo de 5 livros pela frente. Um grande abraço, uma boa semana, muita paz e muita luz.